Lucas capítulo 17. Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que lhe havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Aleluia. Vamos dar uma pausa aqui. Duas coisas nós podemos observar, aliás, 3 coisas nós podemos observar do verso 1 até o verso 17, 3 coisas que fazem parte do reino de Deus e são invisíveis, que indica que o reino de Deus está chegado ali, e que demonstra que as pessoas que têm a
a presença desse reino dentro de si, são pessoas que sabem qual é o caminho para onde estão indo, para a cidade celestial, para a nova terra e para o novo céu. Olha que o capítulo inicia, Jesus falando sobre escândalos, pessoas que se escandalizam por causa do erro das outras. Olha, o reino de Deus está presente em pessoas que não são causas de escândalos. Número 1. Certo? Novamente, o Brasil vai entrar numa crise partidária entre pessoas que estarão brigando por causa dos seus fãs presidenciais, causando escândalos. Aqueles que professam a fé causando escândalos por serem partidários do reino deste mundo. Eu digo com toda certeza, sem medo de errar, que se Jesus estivesse vivendo nessa época, ele não seria nem direita, nem esquerda, nem extremo, e nem centro. Porque essas coisas fazem parte do reino do mundo, da terra, das loucuras confusas dos soberanos. Jesus passou por Roma, pelo Império Romano, em Jerusalém, batido, não estava nem aí. Ele passou por aquele momento dizendo às pessoas: arrependam-se para encontrar o reino de Deus, o governo de Deus. E o governo romano passou. Depois vieram todos os outros reinos e foram passando, reino após reino passando. E os reinos atuais estão passando também. E então, a presença do reino de Deus, ela é visível em pessoas que não causam escândalos para outros pecarem. Isso é um item. Segundo item, Jesus fala sobre perdão. Outra coisa em que se identifica o reino de Deus invisível, o reino de Deus é detectado em um grupo de pessoas que sempre estão dispostas a perdoarem, mesmo que alguém não lhes peça perdão, mas elas estão sempre vivendo com uma atitude perdoadora em relação às pessoas. Número 2. Número 3. Número 3 é o encontro de Jesus número 3 é a fé. Uma fé pequena, inexpressiva, é suficiente para realizar algo do reino de Deus. Então, número 3, não é? Uma fé, por menor que seja, ela é capaz de realizar grandes feitos para o reino de Deus. Também, que demonstra que é visível o reino de Deus em pessoas simples e frágeis, que têm fé suficiente para realizar coisas pequenas. Os fariseus foram eles? Os discípulos? Não, os discípulos que pediram a Jesus que aumentasse a fé deles. Jesus disse: não é necessário. O mundo sempre é atiçado, frenetizado a buscar coisas grandes, mas Jesus fala que coisas simples, com fé simples, também são grandes realizações, e que demonstra que ali está presente o reino invisível de Deus. Aleluia. Foi terceiro, não é? Me ajuda a contar. Agora é quarto, o reino de Deus está presente e detectado
em pessoas agradecidas. 10 leprosos, um estrangeiro, o único que agradeceu. Então, Jesus, 4 manifestações do reino de Deus, visível no comportamento das pessoas. Agradecimento. Aleluia. São 4 indicações de que alguém está no caminho certo para a cidade santa, para a cidade celestial, para a Santa Jerusalém. Vamos tentar recordar as 4 coisas. Primeiro, o reino de Deus está visível, é detectável na vida de pessoas que não causam escândalos, que não levem outros a pecarem, a caírem. Número 2, o reino de Deus está presente, é detectável na vida de pessoas que estão dispostas a perdoar. Aleluia. Número 3, o reino de Deus está presente e é detectável na vida de pessoas que possuem uma fé simples, capaz de fazer coisas simples, mas por fé, mesmo que ela seja pequena. Não é isso mesmo? E número 4 é presente na vida de pessoas que estão dispostas a perdoar. Eu acho que eu errei a contagem, não é? E número 5, nessa segunda contagem que eu estou fazendo, está presente na vida de pessoas agradecidas. É isso mesmo? Não fazer escândalo. Fé simples. Perdoar. Agradecer. 4 está certo. Agradecer. Isso aí. Glória a Deus. A presença do reino de Deus em 4 elementos de comportamento, que são comportamentos naturais, não são aprendidos, não são forçados, fazem parte do novo nascimento. Aleluia. Continuando aí na pergunta, na resposta que Jesus disse que o seu reino, ele não pode ser detectado por sinais visíveis. Versículo 22. Então ele disse a seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não os sigam, porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou
Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Virou estátua de sal, porque olhou para trás. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro será deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ou seja, tudo acontecerá nesse provérbio que Jesus citou aqui como resposta: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ou seja, aonde estiver pessoas humanas na terra, o evento da volta do Filho do Homem vai acontecer. É isso que é o significado dessa expressão proverbial que Jesus respondeu. Aonde tiver de que ser lançado sobre a terra os acontecimentos da volta de Jesus, ali serão realizados. Aleluia! E nesse restante de texto, que está em conexão com as 4 formas de detecção do reino de Deus, é importante observar que, numa pergunta que Jesus fez em um outro momento, ele disse assim, perguntou assim: haverá fé na terra na volta do Filho do Homem? Fé para quê? Fé para viver não causando escândalos, fé para viver sendo pessoas agradecidas, fé para ser pessoas que exerçam fé com simplicidade, fé para exercer uma vida agradecida. No dia do Filho do Homem, ou seja, da volta de Jesus, como ele disse aqui, a maioria das pessoas não estarão envolvidas com os elementos detectáveis do reino de Deus, mas a maioria delas estarão envolvidas com o seu dia a dia, como está descrito aqui no texto, como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, e será na vinda do Filho do Homem. As pessoas em geral não estarão preocupadas em serem agradecidas, não estarão preocupadas a viverem sem provocar escândalos, não estarão preocupadas em viver uma vida perdoadora, não estarão preocupadas em viver uma vida de prática da fé simples, mas elas estarão frenetizadas cada vez mais, casando-se, vendendo e comprando. Essas coisas são atividades simples e necessárias da vida, mas o texto deixa bem claro que a humanidade, na sua maioria, vive por estas coisas, para estas coisas. A humanidade vive para vender, vive para comprar, vive para consumir, vive para construir. Esse é o foco. E os que são filhos de Deus vivem para o céu, vivem pensando nas coisas celestiais, vivem fazendo obras para construir
obras de valor, que no dia do fogo não perecerá como feno e palha e madeira velha, mas como serão provados como pelo fogo e aprovados, porque manifestam as obras invisíveis e perceptíveis do reino de Deus, não é? O perdoar, exercer fé mesmo que pequena, ser agradecido e sem causar escândalos. Estas obras, nesse texto, 4 obras importantes do reino de Deus. E para fechar então o nosso momento desta noite, prestem atenção sempre que todo o estudo das civilizações demonstram uma única meta dos soberanos, dos conquistadores e na atualidade dos governantes. A meta deles para as sociedades que eles governam, que eles dominam, está relacionados basicamente com economia de mercado. Os irmãos podem perceber que nas reportagens a preocupação número 1 dos ministérios, dos governos, é manter em alta a saúde econômica do país. As pessoas precisam comprar, as pessoas precisam vender para o país não quebrar. É claro que existem as preocupações necessárias de uma sociedade. A saúde é importante, a educação é importante e todos os outros setores humanos de uma sociedade, elas são importantes. Mas que pena que os governantes do mundo não têm por preocupação em seus ministérios uma saúde social e espiritual da sua nação. Ter interesse pelo governo de Deus, pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus, levar as pessoas a crer em Deus, procurarem ter ensinos que estimulem, propagandas que estimulem as pessoas a lerem a Bíblia, a se interessarem pela palavra de Deus, a se interessarem pelo reino eterno de Deus, a se interessarem pelo reino perceptível de Deus nas formas de comportamento que são de fato modos de viver de pessoas que respeitam, obedecem a Deus, que é esses 4 tipos de comportamento que estamos vendo nesse texto desta noite. É estimular as pessoas a serem perdoadoras, estimularem as pessoas a não provocarem escândalos sociais, que são muitos, estimularem as pessoas a serem agradecidas. Toda a cultura de governo das sociedades, ela é contrária à cultura da palavra de Deus. Os governantes relaxam na censura, a comunicação ela é infectada de pornografia, violência, criminalidade, maldade, ensina as pessoas a terem ciúmes, invejas, contendas, traições, maus desejos, ambições exageradas. A sociedade é o tempo inteiro estimulada a coisas ruins, que manifestam a presença de um outro reino, do reino que será lançado no lago de fogo e enxofre. E então, nas palavras de Jesus, o seu reino está no coração. De pessoas que estudam a sua palavra, leem a sua palavra e se esforçam para viverem conforme é ensinado na palavra de Deus. E esse tempo da volta de Jesus estará vindo como ladrão da noite, apanhando muitas pessoas de surpresa, onde não haverá mais tempo de se praticar as verdadeiras obras do reino de Deus, as obras de fé,
obras de perdão, obras de agradecimento, obras de não provocar escândalos e de pensar no que é bom, perfeito, agradável, honesto e de boa fama. Aleluia! Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Estamos seguindo na leitura por fé. Nós vamos cumprir toda a leitura do texto bíblico até chegarmos na segunda carta aos Coríntios. Estamos passando pelo Evangelho de Lucas, falta o Evangelho de João, livro de Atos dos Apóstolos, primeira carta de Coríntios e segunda carta de Coríntios, para encerrarmos essas proclamações junto aos irmãos da palavra de Deus neste lugar e nos ares, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar.